E aí, Thiago? E aí, Alan, boa noite, tudo bom? Tudo certo. Preparado para mais um MentoCast? Mais um MentoCast. O podcast de gestão e assuntos aleatórios. Aleatórios. E hoje, acho que pela primeira vez, a gente vai para um caminho mais aleatório. Isso aí. Tô estreando. Estreando a aleatoriedade. E hoje a gente tá com nosso querido amigo Ivan. Poxa, achei que você ia falar aí. o sobrenome dele. Eu pensei em falar, mas aí eu não ensaiei e falei, vou falar errado, deixa eu falar só Ivan. E aí ele eu se passei minha vida inteira soletrando meu sobrenome, cara. Shiozawa. Shiozawa, aí é um japonês. Shiozawa, né? Isso aí. Arquiteto, Isso aí. Pedagogo. Também. E mais recentemente teólogo. E mais recentemente autor de livro. Mestre em robótica, escritor, Programador. programador. Não quer coisa mais aleatória que isso, né? É super aleatório, né? Acho que eu sou a pessoa certa para inaugurar essa fase do MentoCast aí. Então, como é que você foi da arquitetura para pedagogia, para teologia, para robótica? Olha só. Eu assim, fui... na verdade, eu sempre fui da área da educação, né? Quando eu tinha 14 anos, meu pai chegou para mim, né? Aquela conversa de pai, sentado assim no carro, meu pai dirigindo, eu aqui do lado, né? Meu pai assim, então, o que você vai fazer da sua vida, né? Falou assim, pai, eu tô pensando em ser professor. Aí meu pai olhou assim, né? Eu achei que ele ia falar alguma coisa com orgulho, assim, pra mim. Falou assim, muda de ideia, bicho. Você não quer ter uma família? Você não quer sustentar tua casa? Professor, não, jamais, né? E eu murchei. E aí eu gostava muito de desenhar, gostava muito de arte, não sei o que lá. Falei assim, cara, vou pra área da arquitetura então, né? E acabei me desviando do meu propósito lá da juventude, né? Mas, assim... Depois acho que as coisas foram me conduzindo de volta para a área da educação, mas demorou um pouco, né? Eu trabalhei como arquiteto por alguns anos, e aí eu recebi uma proposta de trabalho aqui no interior, para trabalhar com o pastor Masao Sugihara, né? Na época ele tinha um Ministério Adoração e Adoradores, né? Quem é crente lá conhece os CDs, né? Do Adoração e Adoradores. Eu tava lá nos bastidores, né? Legal. Pagando as contas, fazendo a parte chata, enquanto estava todo mundo fazendo a parte legal, né? De cantar, gravar. Eu tava lá pagando as contas, né? Então foi essa a minha transição, na verdade, foi sair de São Paulo, deixar a arquitetura... Eu entendi que era um chamado ministerial, um chamado espiritual, né? Também para vir para cá, né? E nesse tempo acabei, já que eu estava trabalhando com ministério, com igreja, resolvi estudar teologia, né? Para conhecer um pouco melhor, para ter mais embasamento. E aí começou essa aventura, né, de pivotagem, né, que a gente estava conversando mais cedo. Transição de carreira, Transição de carreira. Ó, esse negócio acho que até conheço bem, viu, cara? Né? Então foi mais ou menos isso. E aí, assim, também, né, comecei a trabalhar na igreja Holiness aqui de Pompeia. E aí surgiu um convite para eu trabalhar como professor de desenho geométrico no Colégio Shunji Nishimura, né? Deixa eu tirar uma dúvida. Acho que o Thiago também vai me ajudar, que eu realmente não sei. Tem várias denominações, tem a Batista, como é que funciona a Holiness? Qual que é a origem? A história da Holiness é muito bonita, né? Ela é uma... Se você entrar na Holiness, parece que está no Japão, né? Ainda que aqui a igreja de Pompeia é um pouco mais diferente. Eu acho que a Holiness menos japonesa, talvez, que eu conheci de Pompeia. Então a Holiness é do Japão. A Holiness, na verdade, é uma igreja norte-americana que teve um trabalho missionário feito no Japão, né? E aí teve os movimentos de imigração japonesa para o Brasil. E aí uma pessoa, um cristão lá do Japão, falou assim, não, a gente precisa falar de Cristo para os japoneses que estão indo para o Brasil. E aí começou esse movimento Holiness do Japão para o Brasil. E aí hoje nós temos igrejas em vários lugares do Brasil, tal. Eles são mais assim numa linha metodista, né? Na linha dos metodistas.
E é uma igreja evangélica aí, né? Isso que bacana, porque o negócio começou nos Estados Unidos, aí o pessoal do Japão trouxe pra cá, do outro lado do mundo. Você vê, né? Cara, é Deus mesmo pra fazer esses caminhos aí. Certamente. Então, legal. Tá bom, mas é assunto aleatório. Agora, curiosidades. Agora vamos voltar lá pro desenho geométrico. Então você sabe tudo de baricentro. Rapaz, ó, eu conheço isso aí, viu? Negócio é engraçado, né? Assim, porque... eu acho que foi aí que começou o retorno da minha bússola para a área da educação, né? Uma coisa que eu tinha sonhado lá quando eu tinha 14 anos, na verdade eu tinha tem uma frase que o pessoal fala que é assim, né? Se você entra na área da educação, você entra porque você ama a educação, você entra por vingança. Vingar os professores. Eu entrei por vingança, cara. Mas não sou tão do mal assim, calma, não sou tão do mal assim. Mas eu por vingança, porque eu falei assim, cara, eu não quero ser igual os professores que eu tive. Eu tive bons professores também, lógico, mas eu tive uns assim que foram uns canalhas, assim, que eu falei assim, não, cara, eu quero fazer diferente. Eu não quero ser igual a esses caras. Né? Então eu vim com eu já entrei com esse, né? 14 anos eu tinha essa cabeça, não, se eu um dia entrar na sala de aula como professor, bicho, vou fazer tudo diferente. Vou fazer tudo diferente. Vou mudar tudo. Tá tudo errado, eu quero fazer de um jeito diferente. Vai mais ou menos por aí, né? Que a gente mas é uma boa vingança, né? É uma boa vingança, boa vingança. Então começou aí, né? E eu não tinha, na verdade, por favor, não me processem, mas eu entrei em sala de aula sem ter um diploma de pedagogia, né? Mas aí a escola, como aqui é uma cidade pequena, conversou na diretoria de ensino se eu podia pediram meus documentos para ver quantas horas eu tinha ali para poder dar aula de desenho geométrico, e eles acabaram falando, não, você é capaz. Né? Então eu entrei na sala de aula com esse desafio, né? Já de começo eu falei assim, não, é a hora de eu realizar meu sonho, começar a minha vingança. Eu tô pensando, porque aqui os três são professores, né? Só que a gente dá aula na faculdade. Minha esposa também dá aula ali no colégio. Eu acho o trabalho dela muito mais difícil que o meu dando aula na faculdade. Né? Na faculdade a gente tem esse problema. Então eu sou engenheiro, né? Você estuda... para ser tecnicamente bom em alguma coisa e de repente você encara uma sala de aula. Só que tem a vantagem, é pessoal adulto, é uma outra cabeça, né? Mas a gente não recebe um preparo pedagógico para dar aula. A gente tem muito pouco, a gente passa num concurso para dar aula baseado na sua skill técnica daquele assunto, né? Que você está dando aula. Agora, fazer isso que você fez no ensino com criança, rapaz, é um desafio, né? A gente às vezes sofre porque a gente por conta vai estudar didática, tudo, mas a gente sente essa dificuldade às vezes, né? Que a gente não tem essa formação. Claro, com os anos, né? Você acaba pegando, mas com criança deve ser mais desafiador, adolescente, né? Com certeza. Para mim, eu acho que o que me preparou para a sala de aula, por eu não ter estudado pedagogia antes de entrar na sala de aula, foi justamente o trabalho na igreja. Né? Assim, eu sempre trabalhei com criança na igreja. Eu acho que isso daí que é uma formação de vida, porque assim, família do meu pai tem 14 irmãos. Então você Bicho, a gente cresceu numa família, a minha família é japonesa, mas eu falo que é a família japonesa mais italiana que existe. Sabe aquela coisa de gritar, aquela baderna de final de semana? Imagina lá, a maioria dos irmãos todos reunidos, cada um teve em média 3 filhos. Imagina aquela molecada de várias faixas etárias diferentes. Quer dizer, 14 irmãos e de primos é quanto? 50? Mais de 50, cara. É um clã esse negócio. A gente queria dominar o mundo. Meu avô falou assim, nós vamos dominar o mundo, cara. Na multiplicação. Você tá em que posição dos 14? Você é o mais novo, mais velho? Olha, não, eu tô no meio, porque o meu pai é o número 8, né? Ele é exatamente né, dos 15, ele tá ali no meinho, né? Então eu era um primo médio, assim. Então eu tinha primos bem mais velhos do que eu e tinha uma leva de crianças que no final das contas, né, os pais ficavam lá sentados na mesa conversando, gritando, brigando, e a criançada tudo solta no sítio da avó, né? Em São Paulo. Em São Paulo. Então, todo final de semana, no sítio da avó, tava todo mundo lá correndo, bagunçando. E daí veio essa coisa. É muito natural para mim, ou até mesmo para os meus familiares, meus primos, essa coisa de lidar com gente mais nova, gente mais velha, né? Então, acho que isso foi, desde pequeno, um preparo, né? E aí, na igreja,
eu não sabia fazer nada, não sabia tocar, não sabia cantar. Eu falei assim, não sei cuidar de criança, vamos lá, né? Tá precisando de ajuda? Vamos lá, né? E aí eu era um ser estranho, porque homem, trabalhar com criança é uma coisa meio, né? O pessoal acha estranho até, né? Mas acabou sendo o meu grande treinamento para virar um professor em sala de aula foi no ministério, foi na igreja, assim, né? Que legal. Então a importância do voluntariado. Com certeza. Eu tive, graças a Deus, acho que eu tive muitas oportunidades de fazer isso, exatamente isso, voluntariado. Ninguém me mandou fazer, fazia porque eu gostava, fazia porque sentia fruição naquilo, né? Tinha chamado, propósito, né? Exatamente. E você acaba tendo mais liberdade, né? Para experimentar, para fazer coisas que talvez num ambiente mais profissional ali, tem um monte de regras, e ali você tem um pouco mais de flexibilidade, né? A gente acaba até... Isso aí pode ser um problema, viu, Thiago? Porque um dia eu estava na sala de aula, em cima da mesa do professor... me ensinando as crianças lá de cima da mesa. De pé, em cima da mesa. Isso na escola ou na igreja? Na escola. E aí a coordenadora abriu a porta da sala e me pegou no pulo, cara. E a criançada naquele silêncio, estavam vibrando. Abriu a porta, aquele silêncio, e eu assim, cara, perdi o emprego. Eu lutei tanto por isso, agora eu vou perder o emprego aqui. Mas é só explicar, falar, não, faz parte do aprendizado. Eu estava mostrando o que eles não devem fazer. Tudo na escola é pedagógico, né? Bolacha pedagógico. Então, foi uma subida na mesa pedagógica. Foi. Eu tenho certeza que eles lembram até hoje. Foi um grito pedagógico, uma bagunça pedagógica. É só por o pedagógico que resolveu. Com certeza. Então essa foi, assim, acho que é a minha história da entrada no mundo da educação pela porta dos fundos, assim, né? Porque não tinha diploma, mas é lógico, né? Depois, dentro da escola, comecei a minha formação em pedagogia e tudo mais. Mas é interessante isso, né? Eu acredito bastante eu não acredito muito na formação formal. Tá? Eu tenho uma experiência. Eu comecei a dar aula em 2001. Em colégio, aula de formação, faz muito tempo. E também não tem pedagogia, nada. E dei aula em cursinho já, fiz umas coisas diferentes. E o que eu percebo, né? Que foi naturalmente você aprende a lidar com os alunos de diferentes idades e tudo mais. Eu vejo muito isso em você. Eu falo, o Ivan, hoje se ele for dar aula na faculdade, ele vai se dar bem. Se ele for dar aula na pós-graduação, ele vai se dar bem. Porque você consegue trazer todo mundo pro teu lado. Você consegue... ter empatia, entender. Eu queria que você comentasse um pouquinho assim, quais são os soft skills de um professor. Não os hard skills a gente sabe, educação formal, tal, mas hard skill é o giz, é o a giz, caneta pro quadro branco, o apagador na testa. É uma excelente pergunta essa aí, né? Acho que isso aqui dá uma boa conversa, porque eu acho que uma das coisas que eu aprendi na prática, essa coisa de ter o aluno junto com a gente, é exatamente a base daquilo que eu acredito, que é você criar relacionamento, aprender através do relacionamento. Na minha vida como estudante, eu entendi que os professores que eu não tinha relacionamento, cara, eu não aprendia nada. Era zero. Os professores que eu gostava e que eu via que ele se importava comigo e tal, eu aprendia. É super estranho, por exemplo, biologia, aula de biologia na escola. O professor que eu tinha era excelente, Karl Heinz. Se ele estiver assistindo, inclusive, um abraço para você. Eu não sei se ele tá vivo, né? Tá velhinho, né? Mas assim, cara, era um professor que tinha empatia com os alunos. Logo, eu aprendi biologia e não é uma coisa que eu não uso em nada hoje, né? Eu sou totalmente fora dessa área, né? Então eu entendo que soft skills, assim, uma coisa importantíssima é você estar genuinamente aberto para estar com outro ser humano, né? Acho que a gente estuda um pouco de Hilven Forstein, né? E ele fala sobre um dos princípios ali de reciprocidade, né? Você precisa estar lá, você precisa entender que é outro ser humano que está ali, que você pode... E esse relacionamento vai garantir teu sucesso como professor, né? Você vai conseguir transmitir alguma coisa importante para ele dentro daquele conteúdo porque você se tornou uma pessoa acessível para ele, né? Então acho que isso tem a ver muito com o Tom Rudnick, que ele também tem essa questão, né? Acho que a gente... não me entendam mal, né? Acho que eu não estou falando que a gente tem que ser o amigão do aluno, não é isso.
Não é seu amigão, não é seu pai, não é seu mentor. Eu acho que assim, ser amigo do aluno não é o objetivo, mas acaba virando uma consequência daquilo que... consequência possível. Se os dois lados assim, né? Sim. Mas não parte disso, né? Não. Pode chegar a isso. Exatamente. É um fim, né? Não, você tem uma missão, você tem um conteúdo, você tem habilidades que você quer ensinar para o seu aluno. Isso é o principal na escola. Mas é uma relação de humano para humano, né? Então vai ter que ter uma abertura em que o aluno vai poder enxergar e falar assim, não, eu posso confiar nesse cara. Esse cara, ele quer o meu desenvolvimento, ele quer o meu bem, né? Então, acho que soft skills é extremamente necessário no mundo da educação, porque é de humano para humano, né? Eu gostei muito desse que você falou, relação de confiança, né? Acho que a relação de confiança, quando você constrói com o aluno, com o cliente, com parceiro, com todo mundo, com chefe, com subordinado, com colega de trabalho, com tudo, né? Todas as relações. E eu acredito que a educação, quando é hierarquizada, o professor lá vomitando a matéria na frente, o aluno lá tentando aprender, não funciona. Não funciona. E, infelizmente, é o que mais tem por aí hoje, né? Acho que a grande transformação na educação que a gente está buscando tem a ver com isso. É um reposicionamento do professor dentro da sala de aula, e isso vai levar a um reposicionamento do aluno também, né? Infelizmente, eu acho que a educação ela hoje não está a serviço de ninguém, né? Acho que a gente precisa voltar a trazer propósito para as coisas, né? A escola voltar a ser um lugar de aprendizagem. Hoje ela só é de ensino, né? Que é exatamente isso, o cara de cima para baixo falando isso, né? E não, cara, é um lugar de troca, né? Eu falo que eu quando estava dentro da sala de aula como professor, eu sinto que eu aprendia com os alunos. Hoje eu tô tiozão. Hoje eu não sei mais o que tá acontecendo no mundo dos jovens, né? Você fica meio perdido. Uma época era caneta azul, Bic azul, caneta azul. Eu assim, o que é isso? Se eu fosse professor, né, eu já estaria sabendo. A música, né? Eu sei o que é isso aí, né? TikTok. Então você acaba aprendendo o universo deles para poder ensinar um pouco do seu universo também, né? Então acho que é um lugar de muita troca, o lugar da educação, né? E como que você acredita nessa evolução, né? Que a gente pegar assim, a gente falou do método tradicional e a gente tem as metodologias ativas. Eu queria que você comentasse agora um pouquinho da tua experiência com isso, como é que você se envolveu nisso, como que fez acontecer. Para onde está indo, né? A educação, né? Quais são os caminhos, né? Já que essa tradicional aí de cima para baixo, né? Para baixo não está funcionando, né? Qual que é o caminho, né? Para onde as coisas têm caminhado? O que você tem visto aí de... Você citou até um pouco do Rudimic aí e tal. Na verdade, assim, eu acho que é uma... Eu acredito que a gente está com a faca e o queijo na mão aqui em Pompeia, né? Eu na verdade, fui convidado para trabalhar com o Imaginal aqui em Pompeia, né? Acho que justamente pelos resultados em sala de aula, né? Do que estava acontecendo na aprendizagem dos alunos e do nível de satisfação dos alunos em sala de aula. Então acho que o pessoal entendeu que talvez eu fosse a pessoa certa para puxar esse assunto dentro da escola, né? Mas para quem está ouvindo aqui, não é de Pompeia, nunca ouviu falar do Imaginal. O que é esse Imaginal? Quem está vendo no YouTube, a gente está aqui com um livro, né, no Spotify, que depois a gente fala o livro aí para quem quiser comprar. Né? Mas da onde que veio isso daí? É do Canadá, isso. Né? Não precisa, né? O livro chama Tornando-se Imaginal. É um guia para você se tornar um marginal na educação. Não é isso. O rebelde da educação. Um rebelde da educação. Se vingar dos maus, né? Como se vingar dos maus? Ser um Robin Hood, né? Um vingador do bem. Seja o marginal da educação. O Imaginal o autor da filosofia Imaginal é um cara chamado Tom Rudimic, né? Lá do Canadá. É engraçado a gente falar isso porque Canadá, se for analisar bem, está sempre nos top 10 ali do mundo da educação, né? Eles nunca tiveram problemas na área da educação, mas foi justamente um cara nesse contexto que olhou para a educação do jeito que estava e falou assim, tem alguma coisa errada aqui.
né? Então o Tom Rudnick, ele traz essa nova visão, né, de sair da educação da era industrial, lá da primeira revolução industrial, né, que é produção em massa, que é o que a gente... eu não preciso nem explicar muito porque é o que nós vivemos em sala de aula, né? E ele traz essa disrupção, né, essa visão diferente da sala de aula, onde ele fala uma coisa que é super poderosa. Ele fala assim, que é sucesso acadêmico para todos os alunos, ou para a vasta maioria dos alunos, que não é a realidade, né? A gente enxerga que sucesso acadêmico é só para 10%, 20% da sala de aula, né? E ele fala assim, não, todo mundo pode aprender, todo mundo é capaz de aprender, né? Então, o Imaginal é um pouco disso daí, né? Essa disrupção dentro da sala de aula. E quando eu ouvi falar pela primeira vez de Imaginal, o Tom Rudnick veio aqui para Pompeia, né? E ele fez uma palestra no Senai, e na época eu trabalhava na escolinha, né, no Colégio Shuji Nishimura. Eu não fui convidado. Eu falei assim, puxa, mas eu queria tanto ouvir esse cara, eu não fui convidado. Pô, fiquei super triste, né? Fiquei super magoado, né? Um mimimi, assim. Mas ironias do destino, né? No final ofereceram para a escola, né, se ela queria se tornar Imaginal, né? E aí na época me convidaram então para várias coisas, né? Acho que eu falava inglês e tudo mais, tudo se ajustava para que eu lá dentro pudesse tentar fazer essa implantação, né? E aí fui convidado para trazer esse modelo aqui para o Brasil, né? Através de Pompeia, né? E, bom, enfim, é isso, né? Acho que vocês me perguntaram o que vocês acham... o que está mudando, né, na educação, né? Mas antes de entrar, eu queria que você comentasse um pouquinho essa questão de todo mundo pode aprender, né? Porque eu acredito... isso, né? Eu acredito muito nisso, assim, que o potencial humano é ilimitado. O que estraga é o meio. Não sei se você concorda com isso. Talvez, em partes. Eu acredito, assim, que... Não, eu acredito em partes, não. Acho que eu concordo com você, assim, Alan. Eu acho que... porque para fazer isso daqui, para trazer o Imaginal para dentro da escola, eu sempre falei que era uma mudança cultural. A gente precisa fazer ajustes dentro da nossa cultura, de como as coisas funcionam, para que isso daqui se torne verdade. E não só uma mera metodologia. Metodologia pela metodologia, ela morre. As pessoas ficam cansadas, fica chato, né? O cara fica estudando na universidade igual construtivismo. O cara vai lá, estuda Piaget, estuda um monte de gente, fala, legal. E o que você fez? Eu fiz um paper. Exatamente. Exatamente. Então, acho que a questão aqui é a gente trazer de uma forma... mais vívida, né, essa questão da metodologia, né? Porque você precisa acreditar, né? Essa pergunta. Às vezes o professor não acredita que todos... isso aqui é fraquinho, não vai conseguir, né? Quer dizer, se o professor não acredita, o aluno não acredita, o pai não acredita, eu acho que é complicado, né? Então, a gente precisa fazer esse trabalho para que o meio realmente seja uma boa influência para que todos possam aprender. Mas talvez nem todo mundo aprenda, todo mundo é capaz no mesmo tempo também. Exatamente, tem isso, né? Isso que eu ia falar agora, né? A disrupção aqui é exatamente essa, né? Da gente mexer em alguns parâmetros, né? De tempo e de qualidade, né? Que é uma coisa... hoje, por exemplo, numa escola convencional, tradicional, que a gente fala é tempo fixo. Você tem um tempo determinado para aprender alguma coisa, e qualidade variável. 6 ou 10 você passa, né? Ou seja, 40% você joga no lixo e tá tudo bem, né? É aceitável. E a gente está trazendo talvez uma outra visão para dentro disso aqui, que é o inverter esse processo, né? Que é tempo flexível e qualidade fixa, e no alto, né? Só que isso aqui é um negócio difícil de fazer. Imagino. Né? Duas coisas difíceis de fazer aqui. Essa disrupção no tempo e na qualidade, e outra coisa que faz arrepiar pelo corpo de todos os professores, que é um negócio chamado personalização. Conseguir... a gente está acostumado a tratar blocos de 30, blocos de 40, né? Agora você fala assim, ensino personalizado, aprendizagem personalizada.
Ou vem aquela pergunta, quanto que é a média da sala? Mas eu imagino também por que o professor fica assim, né? Porque imagina, já tá difícil dar aula para 30 num bloco, agora eu vou ter que dar individualmente, eu não vou conseguir dar, deve dar um... E aí a questão é entender que, poxa, né, vocês são da área da tecnologia, né? É muito interessante saber que nós vivemos hoje numa época em que, se a gente tiver as ferramentas certas, tecnológicas na mão, é possível fazer a gestão dos dados de tudo que está acontecendo na sala de aula, indivíduo por indivíduo, né? Então, felizmente, nós vivemos numa era em que está começando a ser realidade algumas coisas justamente por causa da tecnologia também, né? Acho que isso daí o Tom acaba trazendo também, né? Entendi. Então, não é só uma filosofia, ela tem um aparato, tem uma base tecnológica. Eu acho que dê apoio. Para o professor que está afim, de modo maldade, né? O professor que está afim, o individual é mais fácil. Para mim, o individual é muito mais fácil. Eu prefiro passar o conteúdo coletivo. Gente, entra no YouTube, pesquisa isso, se virem. Conteúdo especial. Pessoal, estou aqui no WhatsApp, estou na sala, vem conversar comigo. Os que vêm são os alunos que vão tirar 10. Os outros que acabam não tendo interesse naquele momento, eu sei que algum momento vai despertar. E esse momento pode ser uma forçação lá no final que ele precisa fazer P3. É que a avaliação não condiz com o método. Né? Mas em algum momento ele vem te procurar. E aí você dá aquela atenção. E aí que o cara aprende porque você conquista a confiança dele. Isso é interessante, né? Vocês estão falando de uma certa disrupção já no papel do professor, mas você vê que o sistema não ajuda. As métricas, o tempo determinado, as métricas, tudo isso vai engessando. Você quer fazer diferente, mas o esquema... O esquema, né? De sala de aula. Exatamente. Enfiar 30 caras numa sala. Né? E aí que naquele horário... Você olhar, outra coisa desafiadora que se fala aí no livro do Tom vamos mudar o sistema. Né? Isso é difícil. Tem muita coisa difícil para tratar dentro desse... quando eu falo que a gente precisa fazer tropicalização desse negócio que veio do Canadá, é porque a gente precisa olhar a realidade brasileira, né? A realidade brasileira ela é complicada mesmo. E mudar o sistema, até a gente tava... O sistema, que é esse ser né, impessoal, ele tem seus anticorpos, né? Que vai combater qualquer mudança, né? Você tem que é algo ativo, né? Isso é interessante também, porque o pessoal pergunta, né? Fala assim, mas os professores aceitam bem isso, né? E assim, a gente tem, né, a gente costuma falar, tem os early adopters aí, né? O pessoal que olha e fala, não, vamos fazer. Vamos ver qual que é isso. E tem o pessoal que fica com os 2 pés atrás, vendo se o colega vai quebrar a cara ou não, né? E se quebrar a cara, fala, não, ufa, beleza, não perdi nada, vamos... E se der certo, ele embarca depois. Né? Mas no mundo que a gente vive hoje, né? Se a gente erra... Isso já é algo de valor, né? Mas isso já é uma disrupção, né? Porque na escola você é punido quando você erra. Exatamente, cara. Você é punido por errar. Então, né? Isso faz parte da mudança cultural. Né? Não é uma metodologia que muda isso, mas é mudança de mentalidade. O mindset precisa se ajustar. Né? Então, mesmo para o professor, que às vezes eu já vi isso acontecer, o professor tem uma ideia legal, faz uma aula super gostosa para as crianças, só que dá errado. No planejamento estava lindo, mas na hora da execução deu errado. E aí o que acontece é, às vezes o cara pega o papel do planejamento, amassa e joga longe assim. Eu falo assim, não, cara, pelo amor de Deus, a ideia é linda, vamos fazer ajustes. Né? Talvez você tenha aplicado essa ideia na turma errada. Né? Então vamos, né? Então acho que toda essa mentalidade do mundo tech hoje, se as escolas forem espertas, tipo o MVP, né? Eu vou fazer um MVP da minha aula, não é? Protótipo, né? Hipótese, protótipo, teste, validação. Só que para isso você precisa ter uma gestão na escola que consiga enxergar isso. Que apoie, né? Que apoie e fale assim, pô, o meu professor, ele errou. Agora você fuzila o professor que tentou fazer algo diferente e o cara falou, pra quê? Vou arrumar pra minha cabeça, né? Isso é o problema, né? O comodismo, né? Porque o cara faz daquele jeito, ele vai lá, ele é recompensado, ele recebe bônus. Aí o professor quer mais, vou dar aula lá hoje lá na grama, porque tem uns alunos que nunca viram um pé de soja, sei lá. E aí esse cara é punido porque ele deu uma aula diferente fora do convencional.
E eu quando eu falo, eu tenho que ir contra, acho que não tem que ir contra o sistema, a gente tem que montar um novo sistema. Exatamente. Eu não acredito muito em falar, a gente vai mudar lá, não, eu acredito assim, legal, começa um negócio novo, troca as pessoas, troca as pessoas e vai colocando pessoas com a cultura tradicional de pouquinho, para elas não serem influenciadas por aquele contexto e elas vão entrar no contexto e acontece a mudança. Hoje eu vejo que toda mudança não acontece assim. Vejo muito isso a gente pode falar de funcionário público, né? Então a gente pode falar mal. Eu vejo muito assim, tem uma mudança extraordinária para acontecer. Aí tem 40 professores que são contra aquilo. E não tem ninguém que é capaz de falar, não, a gente vai por esse novo caminho, quem quer entra no barco, quem não quer, paciência, transfere, faz outra coisa. Não acontece, não tem essas eu ia falar trucada, mas essas mudanças. Não existe isso hoje. Quando a pessoa quer, ela acha que ela vai conseguir convencer o sistema a mudar. E, na verdade, ela tem que criar um novo sistema. Isso aí é o famoso da murro na ponta da faca, né? A gente brinca que a gente lá no colégio, a gente meio que quebra a parede com o ombro para os outros passarem atrás, né? E eu acredito que é isso mesmo. Acho que você não vai mudar o sistema trabalhando dentro dele mesmo. É exatamente isso. Você cria algo novo e depois a gente vai... as coisas vão acontecendo com mais naturalidade mesmo, né? Então, eu acho que é isso que a gente está tentando fazer, né? Com a educação. Muito legal. Né? E hoje você não está mais na sala de aula diretamente. Pelo menos não profissionalmente, talvez na igreja. Mas você está trabalhando com isso daqui, com a implantação desse... Sim. Você está tentando criar esses sistemas em alguns lugares pilotos. Isso daí? Isso é legal. Hoje você está na estratégia. Hoje eu estou na parte estratégica. E conta pra gente aí como eu tô... E assim, alguns anos atrás eu comecei a lutar jiu-jitsu. Era uma coisa que eu não fazia e comecei a fazer. Porque minha saúde estava meio bagunçada e tal. E eu descobri uma coisa, cara. Eu descobri que mais do que boa saúde, me colocar num lugar de aprendizagem de algo do zero, que eu não sabia nada. De aluno, aprendendo algo 100% novo. Me colocar no lugar do aluno, de aprendiz. Cara, meu cérebro fez assim... Já deu 2 dicas aqui, porque professor 1 é empatia, trata o aluno como um ser humano, como alguém. O segundo, luta jiu-jitsu, o aluno aprender. Luta jiu-jitsu, você vai ficar com raiva, cara. Não bata no aluno, quando você tiver vontade de socar o aluno, ou o coordenador, ou alguém, você faz jiu-jitsu. Vai na academia e bate aí lá pode. Lá pode. Brincadeira. Você aprende algo do zero. Aprende algo do zero. Se colocar no mente de aprendiz, né? Mente de aprendiz. Eu acho que hoje, nesse lugar de estratégia, eu acho que eu tenho que aprender muito com as pessoas, né? Com gente que está há mais tempo nessa parte estratégica. Então, acho que eu tô nesse lugar hoje. Tô aprendendo bastante, tô andando com gente mais experiente do que eu. É até legal, né? Hoje de manhã eu estava aqui na Mento, conversando com o Thiago exatamente aprendendo mais sobre esse mundo ágil, o mundo do ágil, né? E, cara, como a gente vê que a escola pode absorver coisas tão legais que se faz hoje no mundo da tecnologia, né? E quando eu falo que a gente está com a faca e o queijo na mão, é porque eu sou contra a metodologia pela metodologia. Eu não acredito que isso transforme o mundo da educação. Mas se você pega uma filosofia bacana, uma filosofia coesa, e você coloca as melhores metodologias a favor dela, cara, aí você começa a criar transformação, né? Aí você começa a... Então, assim, nesse lugar de estratégia, né, a gente vê casos de muito sucesso já aqui dentro da fundação, né, que, por exemplo, o caso do Senai, é um caso que eles começaram uma implantação de disrupção ali na educação, eles estão fazendo uma coisa bem diferente, né? No Colégio Shunji Nishimura, hoje eu estou lá caminhando com os professores, de 15 em 15 dias a gente está lá trocando ideias sobre o livro, sobre como é que a gente mexe, que metodologias que a gente embarca ali dentro para causar alguma transformação. E a gente também está lá, nós somos parceiros do Instituto Signativo, né? Que é um pessoal lá de Cuiabá, né? Ligado à família Maggi. E a gente está num município lá chamado Sapezal,
né? E a gente tá... É impressionante, cara. A gente tá falando do professor que não embarca, que não embarca. A gente encontrou um município ali que os professores estão apaixonados pela filosofia, né? Por enquanto ainda é só uma implantação filosófica. A gente não está trazendo nada de muito metodológico ainda, né? Mas a gente vê que sim, tem muita gente querendo transformação. Isso vai empolgando a gente também, né? Então acho que inicialmente, estrategicamente, acho que a gente está trazendo mais a visão de que sim, podemos fazer algo diferente, né? E aí eu acho que a Mento vai nos ajudar muito na parte metodológica. Tamo também. Aí. Né? Pô, bacana. É interessante isso, né? Essa junção, né? Porque a gente agora vai fazer merchandamento aqui, a gente lida com as empresas, né? E aí você vai pegar um executivo e o cara ficou, desde quando era criança até o MBA, até a pós, nesse sistema hierárquico. Aí chega agora, parabéns, você é CEO de uma empresa e a gente quer que você inove. E o cara ficou 20 anos da vida dele ou mais com um tipo de mentalidade, como que você muda, né? Então, eu acho super... Nossa, é muito empolgado em trabalhar com educação, porque tem que mudar antes, né? Essas coisas, ele tem que chegar lá já normal nisso, né? Porque acho que foi essa dificuldade de mudança de cultura, né? Acho que foi essa percepção do seu Jorge Nishimura, né? Acho que eles começaram um trabalho com o Senai, né? De disrupção, junto com o Tom Hood e MGTOW. Só que aí o pessoal da família Nishimura falou assim, não, precisa começar antes. O pessoal no ensino médio tá chegando, o pessoal chega aqui e ainda o pessoal tá fraco, o pessoal tá, né? Então essa foi a ideia de descer a coisa para educação fundamental, né? Para o ensino fundamental, para o infantil, através do colégio, né? Então é exatamente isso. Quanto mais cedo começa, melhor, né? Então... Bacana, legal. Criar um novo sistema, né? Criar um novo sistema. Eu queria voltar na questão da estratégia, eu achei bacana quando você falou, eu tô aprendendo com um monte de gente e tal. Tem um conceito bacana, não sei se você conhece Napoleão Hill. Sim. E tem um conceito da mente mestre. E eu fui conhecer esse conceito faz pouco tempo. E eu percebi que isso é um negócio que eu tô vendo que você tá usando e o que é o conceito da mente mestre, né? É você montar grupos de pessoas extremamente muito superiores a você, de pessoas que têm mais conhecimento, mais instrução em diversas áreas e começar a participar da discussão, da construção junto. E é recomendado que todo mundo que queira se desenvolver tenha os seus grupos de mente mestre, né? Eu queria que você comentasse dessa questão do... como é que você... Porque, organicamente você montou lá, você tá cuidando e tem uma mente mestre ali, tem várias pessoas e tal. E conta como isso está influenciando. Muito, né? Eu acho que é um lugar de desconforto, né, Alan? Vou te falar que é de desconforto. A gente precisa ser... é muito legal isso, porque a gente se coloca... Que nem eu falei, dei o exemplo do jiu-jitsu, e quando eu comecei eu era professor ainda. E eu comecei a falar assim, cara, eu acho que é assim que os meus alunos se sentem quando eu trago um conceito muito difícil, né? Lá no jiu-jitsu também, coloca a perna ali, passa o braço ali, fala assim, cara, eu não consigo fazer, né? Então eu acho que eu estou nesse lugar de novo, né? Andando com gente que sabe muito mais que eu, tem muito mais experiência que eu vou confessando publicamente na internet, né? Eu já entrei em várias reuniões em que eu entro quieto e saio calado, com medo de falar besteira, assim, né, no meio dos caras, né? Falo assim, não, se eu falar agora e falar besteira, eu vou me dar muito mal, né? Mas assim, absorvendo tudo que as pessoas estão falando. Falo assim, é assim que funciona. É isso que eu entendi agora do que eles estão falando e tal, né? Então, acho que assim, essa panelinha, né? Acho que aconteceu. Eu não juntei essas pessoas. Não junta, isso, né? Que é legal. Eu fui colocado ali no meio, né? Ele foi surgindo. Então, assim, de repente eu estava na sala do lado da sala do seu Jorge Nishimura, né? Que é uma pessoa super influente, né? No grupo Jato e tal. E passei um tempo com ele, aprendendo um monte. Né? De repente tem um cara da sala do lado, um chinês chamado Tisen, né? E diariamente ele passava na minha sala e ia ver o que eu estava fazendo, né? E ele ia, né? Foi falando. A gente conversa todos os dias, né? E ele tem me puxado para reuniões. A gente viajou para Guarapuava, né, Thiago? E ali para mim também foi assim, é um outro mundo, né? Então assim, eu acho que não planejei nada,
mas eu me coloquei no lugar de vou mergulhar de cabeça. Eu quero aprender com esses caras, né? E aos poucos eu tô jogando fora esse medo que não é útil, esse medo, né? Que eu falei pra você. Mesmo, se eu falar, o pessoal vai achar que eu sou um burrão, né? Eu falo assim, cara, não, isso aqui não vai me levar a lugar nenhum. Eu preciso largar isso, né? E é exatamente isso que eu quero ensinar para os alunos também, porque os alunos têm esse como falar assim, o professor fez uma pergunta, eu não vou responder, porque se eu responder errado ele vai achar que eu sou burro. Isso é tão natural dentro das escolas que a gente tem que quebrar isso, a começar por quem? Em nós, né? Nós adultos, né? Então, eu acho que muito interessante isso aí, esse conceito que você trouxe. Só que a gente tem que ser sincero, é um lugar desconfortável. Mas é gostoso. Eu acho que quando você é desafiado o tempo todo, você começa a aprender. E é questão isso, né? Falar, o aluno não vai abrir a boca lá porque ele está com medo. Mas o aluno tem que ter essa liberdade para ele entender que ele vai ajudar a construir junto. Quando eu estou na sala de aula, eu aprendo muito mais com os alunos do que eu ensino. Porque de repente vem um comentário e falo, eu não olhei desse ponto de vista e faz todo sentido o que ele está falando. Então a gente tem que pensar nisso. Eu acho que quando você fala, é uma área de desconforto, mas é uma área que a gente vai se adaptando. E quem está nessa nova economia tem que se adaptar para essa área de desconforto. Esse é um ponto interessante que você falou, né? Por que tem que mudar isso, né? Porque é legal, né? Vamos mudar, né? Só porque faz bem pro ser humano. Porque faz bem, quer dizer, no fundo, né? Assim, as empresas estão querendo mudar, o sistema de ensino está querendo mudar, né? Aí me lembra um pouco uma palestra que você deu recentemente na grande metrópole de Oriente, que estamos novamente aqui na presença do Ian. Na presença do Ian, que nas horas vagas ele ajuda a gente no podcast, mas ele é o embaixador do Creative Day. Da criatividade, né? Reconhecido pela ONU. O cara foi escolhido pela ONU para ser o embaixador da criatividade em Oriente. E você deu uma palestra lá, falando sobre exploração, falando sobre... Cara, eu achei muito legal aquilo, né? Podia... Né? Tipo, por que precisa mudar, né? O mundo tá diferente, né? As pessoas estão indo... Tem né? As empresas, a economia tá diferente. Às vezes, né? Um exemplo, talvez o que... A profissão, né? A gente estava falando hoje de manhã. A profissão que um aluno que hoje está no ensino fundamental vai ter ainda não existe. Exatamente. E aí, isso vai conduzir ele, né? A gente está falando também de projeto de vida, né? Como é que você faz um aluno entrar nessa de projeto de vida? Não tenho nada contra, acho que é um projeto legal, necessário, mas ele vai pivotar a carreira dele em algum momento. Algumas vezes, não em algum momento, em alguns momentos, né? Então, o desconforto, né? Esse desconforto que eu estou colocando agora aqui, ele vai ser mais comum do que a gente imagina, né? A gente vai lidar com situações novas, né? Vocês empreendem, você é empreendedor. Cada dia é o leão, aparece um leãozinho na porta, você vai lá ter que matar o leão. Então, assim, a gente vai ter que se acostumar e quem sabe até não extrair alguma diversão e muito aprendizado, né, desses momentos de desconforto que a gente vai ter, né? Eu acho que vai ser uma necessidade, né? Eu acho que uma das, né, talvez eu fico pensando, né, porque os pais, a pressão já vem, né? Pergunta pra criança, o que você vai ser quando crescer? Né? E eu lembro, quando você era criança, tinha 5 respostas padrões, né? E a criança não sabe questão de dinheiro, de nada, né? Era, tipo, ele punha no mesmo nível, né? Ele pode ser médico, ser astronauta, bombeiro clássico, jogador de futebol, né? Aí depois vai crescendo, aí começa já a ir para um lado mais profissional, né? E antes você tinha tinha meia dúzia de profissões, né? E hoje o negócio é muito diferente, né? Então eu imagino assim, né? Poxa, e a dica, né? Talvez para quem tá pensando, poxa, o que eu vou fazer? E às vezes não precisa, porque você começou como arquiteto, né? Tá em educação e né? Você acha que a formação te define? De jeito nenhum. Aliás, eu acho interessante, né? Eu acho que a gente conversou isso hoje de manhã também, né? Quando você pivota, antigamente, pivotar carreira era um fracasso. Quando você tinha que mudar de área, é porque você fracassou na área que você estava, né?
Hoje, pivotar não tem a ver com isso. Pivotar tem a ver com justamente surgindo novos horizontes, novas fronteiras que você vai ter que descobrir coisas novas. Ou porque aquilo não... Teu propósito de vida não é mais condizente com aquilo e você quer ir para uma outra coisa e tá tudo certo. E você vai, estuda, né, e tudo mais. Mas o que eu acho interessante, pelo menos eu posso falar isso do lugar que eu tô, da minha história que foi construída assim. Eu não precisei jogar nada fora. Eu não estar exercendo arquitetura hoje não significa que eu deixei de ser arquiteto. Mas lembrando de como eu fazia planejamento de aula, eu fazia como se fosse um projeto. Tem que terraplanar o terreno, precisa escavar para fazer fundação, precisa ter estrutura, você sobe parede, você faz, né? Então, assim, a faculdade me ajudou muito, a faculdade de arquitetura me ajudou a estruturar meu pensamento de uma forma, né? Enxergar, pensar de forma teológica. Eu estudei teologia, né? Isso me garantiu uma visão diferente das coisas também. E quando eu fui para pedagogia, eu não precisei jogar essas duas formações fora. Não, elas foram complementares, na verdade, né? Tudo foi se complementar. É mais importante, então, quando eu escolher uma carreira ou um estudo, não o conhecimento específico, mas como que aquilo vai ajudar a formar a minha cabeça. Perfeito. Porque, fala a verdade, né? Conhecimento técnico, na minha época, 2001, quando me formei em arquitetura, se construía o prédio de um jeito. Hoje, já tem robozinho empilhando tijolo já. Tecnicamente, a evolução... Impressora 3D de casa já. Cara, né? A Marte vai ser colonizado como, né? Com as impressoras lá fazendo, sei lá, né? Mas assim, se eu tivesse preso só na técnica, né? Como arquiteto, eu ia ter aprendido muito pouco. Tudo que eu sei estaria extremamente obsoleto já. Mas, como você falou, a estrutura formei uma estrutura de pensamento. Isso é muito mais útil e eu carrego até hoje... E não me desatualizei disso, né? Então, com certeza, quando um sujeito, um jovem for procurar uma formação, não vá pela técnica, mas vai pelo... Né, permita-se, né, se formar. Realmente, a palavra formar é muito boa, né? Me formei em arquitetura, né? Não me formei em empilhador de tijolos, né? Batedor de concreto, nada contra, né? Mas assim, cara, isso muda o jeito de fazer, né? Mas tem coisas que não mudam, né? Tem coisas que a gente só adiciona coisa em cima e vai melhorando, né? Legal, você pivota a carreira, mas você não abandona o... Não precisa jogar nada fora. Conhecimento, né? Eu acho que o legado continua sempre com você, né? Você vai levando. Muito legal. Isso eu tava pensando, no último podcast a gente tava falando, né? O nível de... Que eu acho que é um assunto que dá para puxar aqui também, né? Quantos C-levels, né? Ou seja, pessoas tendo cargos de... Ou sendo empreendedores ou cargos executivos que não que vieram da área técnica. Né? Então, por causa dos conhecimentos técnicos, porque a tecnologia é o forte das empresas, que essa é uma outra conversa também do ensino de tecnologia e linguagem de programação nas escolas, mas talvez também pela formação da cabeça, de inovar, de resolver problema, né? Menos burocrática, né? Talvez isso também, né? Porque hoje você vê nas grandes líderes das grandes empresas, a maioria dos CEOs e fundadores são pessoas que vieram de áreas tecnológicas, né? De áreas técnicas. Não necessariamente alguém que fez... Claro que o cara estudou administração, essas coisas, mas tipo, a formação primeira dele, né? É técnica, né? Acho que isso tem um pouco a ver também com... eu acho que sim, né? Acho que pelo menos para... Eu tenho pouco entendimento dessa área, né? Posso estar falando besteira, mas... você vai confiar muito mais nesse executivo porque ele tem alguma experiência, ele sabe do que ele está falando, né? Ele viveu aquilo e eu acho que hoje as empresas, não importa se é tecnológico ou não, mas tudo que vocês trabalham aqui hoje de metodologias ágeis, a gente pode ver isso aplicado em qualquer outra área. Né? Acho que a metodologia é tão boa que outras áreas estão bebendo da fonte do mundo da tecnologia e estão absorvendo isso para dentro das suas empresas, né? E eu acho que quem tem hoje essa formação mais técnica dentro da área de tecnologia, na verdade vai ganhando vantagem, não pelo conhecimento técnico, mas porque a estrutura de pensamento, de tomada de decisão,
pensamento criativo, de como você cria as coisas, né? Dentro de um design thinking e tal, né? Eu acho que tudo isso daí é muito, muito útil, né? Pro executivo hoje, né? Eu acho, por isso que é fundamento. Aqui a gente tá conversando, é como eu falo, né? Discutindo entre, né? Evangelizando quem já é crente, né? Não, então isso que eu falei, essa conversa tá totalmente enviesada. Tudo mentira, vocês não servem pra nada. Foi combinado, vocês combinaram isso daí. Tem que trazer alguém das ciências sociais aplicadas. Isso, vamos lá, quem sabe. No próximo podcast eu vou dar um debate aí. Mas é legal, né, essa questão de educação, né? Como que forma a cabeça do jovem, né? E eu não vejo isso muito no ensino público, né? Agora que está começando a trazer algumas coisas. Acho que o governo atual, né? Os meus filhos, 1 ano de pandemia, eles participaram de uma escola pública lá, remota e tal. E, assim, eu fiquei encantado com a qualidade do material, qualidade dos professores online, um negócio fantástico. Aí depois, quando voltou presencial, eles assistiram 2 semanas de aula, mas aí quebrou tudo. Eu falei, não, volta lá para a escola onde vocês estavam antes, que não tem jeito. E aí eu fico pensando, né? Como que não gera oportunidade, né? Porque no Brasil a gente tem... Eu vou jogar um lado social agora. No Brasil a gente tem 220 milhões de pessoas, né? E não é todo mundo que tem acesso à educação, tem acesso à imagem, não tem acesso. E em algum momento você acha que isso vai ser um novo sistema? Eu acredito que precisa. Precisa mudar, né? A gente tem contato com uma pessoa chamada Ana Neri. Ela tem fazenda lá em Mato Grosso do Sul. Ou se tem nome, podia citar nome? Não sei. Pode, né? Pode. É pra falar bem. É pra falar bem. Minha amiga, esteve aqui. Ana Neri patrocinando. Pode mandar, ela é pecuarista, né? O patrocínio pode ser em picanha, por exemplo. Tá tudo certo. Aí eu tô dentro. Não tem problema não precisa ser. A gente aceita em espécie também. O caso dela é muito interessante, né? Porque é um caso em que, em pandemia ou não, educação não se chega com facilidade lá. Criança, para ir para a escola, precisa viajar quilômetros para chegar numa escola, né? E tem todo um problema burocrático para se resolver com os poderes locais, com os poderes federais, etc., né? E o Colégio Shunji Nishimura, ele deu uma boa oportunidade para algumas crianças da fazenda. Na época da pandemia, abrir a escola online para eles lá também acompanharem. E o trabalho foi tão bom que os alunos se sentiram acolhidos não só porque estavam recebendo o conteúdo, mas essas crianças vieram para cá depois visitar a escola, foram recebidas pelos alunos. A gente vê que gerou um laço também de coração, de aluno para aluno ali. Foi um negócio legal, foi bem interessante, né? Mas eu acho que a educação vai precisar trazer uma resposta para um país como o nosso, de tamanho continental, com tantas diferenças entre as regiões. É lógico que eu quero que ali na região da Ana Neri tenha uma resposta mais local, com a cara local, mas que o aluno talvez não precise viajar tanto para receber o que é por direito dele, né? Então eu acredito que sim, eu acredito que hoje tem muita tecnologia. As grandes universidades dos Estados Unidos estão colocando alfabetização em povoados lá no meio da África ali. O pessoal está aprendendo a ler e escrever, né? Com uma anteninha de internet ali, o pessoal está de alguma forma recebendo uma instrução, né? Então eu acho que sim, eu acho que a gente vai ter que enxergar a educação com muita criatividade aqui no nosso país para fazer com que isso chegue em todos os lugares com qualidade, né? Uma coisa que eu vejo assim, às vezes na pandemia, por um lado também, esses avanços eles podem gerar mais
diferenciação, ou seja, mais desigualdade, ou seja, também. Só um pequeno grupo, e acho que não pode, né? Isso tem que, a tecnologia ela pode incluir mais, dar mais oportunidade para pessoas, para que elas cresçam, se desenvolvam, ou ficar restrito só a um grupo, né? E aí você aumenta a desigualdade, porque quem vai ter acesso a isso vai estar na frente, né, de quem não tem, né? E a tecnologia tem que vir para, de fato, não acontecer isso, né? Acontecer o oposto. Divulgar o mais possível. Eu acredito, o conhecimento hoje, para mim, ele está disperso na sociedade. Todo mundo tem acesso você quer ter acesso a qualquer conhecimento. YouTube, Coursera e tudo mais. Só que isso ainda é muito impessoal. Você tem que ir lá procurar tal. Eu acredito que as tecnologias, metaverso, realidade virtual e outras coisas que estão entrando aí, ela vai permitir que o cara lá do mato, lá da Ananeri, lá, ele esteja numa sala de aula junto com o pessoal aqui da escola. Mas para isso precisa ter uma inclusão digital de todo mundo. Sem isso... Eu acho que essas tecnologias habilitadoras, hoje elas são caras, mas se pegar um tempo atrás, hoje no Brasil praticamente a média são 2 ou 3 celulares por pessoa. Exato. Entendeu? Acho que vai chegar um momento que daqui a pouco vai ter... A internet vai estar para todo mundo, vai ter realidade virtual, 5G bacana para todos os lugares. Então acho que vai acontecer essa migração, e aí a questão do espaço que o Ivan citou muito bem, acho que vai ser rompida. Você vai conseguir participar de uma aula no mesmo ambiente que o cara lá na África, por exemplo. Exato. E aí um novo conceito, porque o conceito tradicional, sala de aula, professor despejando conteúdo, não permite a distância, né? Aí vai precisar ao mesmo mudar. tempo eu enxergo que, por exemplo, os alunos que estão lá no Mato Grosso do Sul, numa fazenda, cara, eu gostaria muito de ter uma aula dentro de uma fazenda, no meio do mato, maravilhoso, ou no tratamento do gado, dos animais, e aprender ali. Imagina, né? O que eles trazem. Bom, eu vou falar, a Sara não está aqui, mas ela deu aula, né? E aí os exemplos que eles traziam da realidade na fazenda, ela dá aula de ciência, ela pegava aquilo como... E era super legal, porque é uma vivência que os alunos aqui não têm. Exatamente. E acrescenta, né? Exatamente. Ela dava risada, né? Porque o que os caras faziam lá... Vou contar uma história da minha filha. Então. Eu moro... A história da filha é boa. Eu moro numa chácara e tal, né? E lá a gente tem galinha, porquinho da Índia, agora tem coelho, o Thiago foi lá, tem peixe, tem de tudo lá. E a minha filha estava na aula online, no colégio Bezerra, lá na aula online e tal, e a professora, porque eu não sei as características da galinha. Minha filha tem 10 anos, é Isis. E aí a professora, não sei o que lá, a galinha não voa, não sei o que lá. Professora, voa sim. Aí a professora, não, mas a galinha não voa. Professora, eu tenho um monte no meu quintal, elas voam. E aí ficou muito engraçado, porque a vivência é diferente. Né? Ela podia ter pego uma galinha aqui, ó. Aberta a câmera, tá aqui, ó. E aí virou piada na escola, né? Galinha voa, a professora, agora eu sei que voa. Não voa muito longe, mas voa. Voa um pouquinho, mas voa. Mas o que eu acharia interessante eu acho que o mundo digital ele abre oportunidades, né? Acho que a tecnologia vai abrir muitas portas, mas eu acho que o professor que for realmente esperto, ele olha no seu entorno e ele encontra insumo para fazer uma aula incrível com aquilo que ele tem do lado dele. Né? Eu acho que se tem a tecnologia para fazer uma coisa incrível, legal, usa. Mas se não tem, dá para fazer algo diferente também com pouco que se tem. Se adapta no contexto, mas num contexto bom. Sim, exatamente. Porque tem muito professor que fala, eu vou fazer o negócio com coisa de droga. É um absurdo isso. Mas quando tá num contexto bom, fazendo um contexto bom lá, com o negócio da galinha, com o peixe, com a pecuária, né? Acho que aí sim, aí faz sentido toda aquela adaptação de trazer o conhecimento para o contexto do aluno. Aqui, ó, só um conhecimento. Data Ian informa. 55,6% das áreas rurais têm acesso e 86,7% das áreas urbanas têm acesso à internet. Muito obrigado, Ian. Instituto de Pesquisas Ian. Isso aí. Ian, mais conhecido por IAM. É o Caio, IAM Caio. A velha piadinha, mas que é verdade. Porque uma vez eu li o nome dele também, eu li IAM. Eu falei,
Ah, não, é Ian. Bom. É isso daí, muito bom, Ivan. Olha, eu acho que, de novo, é aqueles episódios que a gente fica com dificuldade de dar o título depois, né? Que a gente discorreu sobre vários assuntos, a gente falou bastante de educação. Dá tempo de mais um assunto? Dá, acho que dá. Bom, deixa eu ver, tá? Temos... Já são... dá tempo. Depois edita. Mas eu queria falar também, antes disso, né? Ou deixa pro... livro, exatamente, do livro. Do livro, porque ele também é o autor. Contos da Criação. É esse mesmo. Quer dizer, tava tudo tranquilo, não tinha nada. Quem quiser ganhar um livro, faça um depósito de R$50 na conta do Ivan e você ganha um livro, Contos da Criação. Aqui no link, você vai ganhar o livro. Esse livro, para quem quiser, ele está disponível numa loja virtual chamada Maná Books, MANAHBOOKS, manabooks.com.br, é uma loja virtual de livros cristãos, né? E isso aqui foi um divertimento da pandemia para mim, viu? Uhum. Esse livro, ele foi concebido há mais ou menos uns 10 anos atrás, né? Eu sempre fiz grupos com jovens, né? Com adolescentes, e a gente sempre lia a Bíblia e ficava viajando na maionese, né? Com as histórias da Bíblia. E muitos dos contos que aparecem aqui, sobre esse pensamento sobre como era o Éden, não sei o que lá, surgiram de ideias que a gente ia conversando com os jovens e eles iam, pô, que legal e tal, né? Então eles foram eu fui colhendo dados com eles, falei assim, eles acharam isso legal, bacana. E eu comecei a guardar alguns contos desde aí, eu escrevia algumas ideias e deixava isso engavetado no meu Windows Explorer ali, né? E aí alguns anos atrás, antes da pandemia, eu falei assim, cara, eu acho que eu vou começar a escrever uma história. Aí eu comecei, eu ia tentar fazer uma mega história, tipo, né, C.S. Lewis, assim, né? Quer começar já grande. Né, assim, né? Aí na hora que eu tava assim, na terceira página, eu parei e falei assim, eu não tenho talento pra isso. Não vou conseguir, cara. Você vê que a autoestima aqui é um negócio meio, né, meio abalado já. Mas aí depois eu comecei a ajudar a Igreja Holiness a escrever um devocionário. E eu escrevia textos curtos. E no texto curto eu falei assim, como é que texto curto sai? Fácil. Eu escrevi um monte assim. Eu falei assim, já sei. Em vez de escrever uma história longa, eu vou escrever várias historinhas com essas ideias que a gente foi tendo ao longo dos discipulados. E fui escrevendo, fui guardando essas historinhas e aí na pandemia, né? Falei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa com a minha cabeça para não enlouquecer, para não ficar doido. Vou começar a editar o livro, né? Mexer nas histórias e tal. E aí surgiu, né? No final do ano passado, a gente, com o apoio de muita gente aí que fez um crowdfunding, né? Uhum. E tal. Aí eu falei, não, vamos botar para produzir. E nasceu, tá aí, o Contos da Criação, né? Tá presente aí vocês. Eu vou deixar uma cópia a mais aqui. Vocês sorteiam, aí vocês fazem o que vocês quiserem aí, tá? O Thiago vai sortear no Instagram dele. Boa. Surgiu assim esse... Eu tenho uma pergunta que... tô vendo as ilustrações muito bacana. E tem esse código aqui. Qual que é a ideia? É um NFT, a pessoa... tem um QR Code aqui que a galera... também vai abrir algum site, alguma coisa, né? Que surgiu como uma inspiração para a história. Então tem, por exemplo, um dos contos, eu falo sobre buracos negros. Por um acaso eu abri bem aqui, sobre buracos negros, e tem aqui um QR Code, quem tiver no... Exatamente, quem tiver com o livro vai lá, abre no celular ali e vai ler alguns textos de internet que às vezes tem as ideias aqui dentro do conto, né? Então essa que é a ideia, né? E a ideia é pensar sobre o Éden, né? É meio herético o negócio aqui, né? Porque a gente está muito acostumado a falar de Adão e Eva e falar que eles foram feitos adultos. E eu olho para a natureza e eu falo assim, mas nada foi criado desse jeito assim. Eu acho que por que a gente não pode pensar que Adão foi gestado na terra, né?
que Eva, né, aqui na minha história, a Eva, ela foi gestada na árvore da vida, né? Foi uma coisa, tem uma ilustração que mostra, né? Então eu fui brincando com essas ideias, né? De qual era o relacionamento do... Tem um negócio de cachorro aqui, né? Eu tenho um conto que eu falo sobre o relacionamento do homem com o cachorro, né? Que é uma coisa que eu curto muito, dogs aí, né? Os pets. Então, foi assim, não, acho que isso daqui veio desde a época do Éden, cara, esse relacionamento. É tão forte, é tão poderoso esse negócio que eu acho que... né? Então, eu fui brincando com essas ideias e tá aí. Esse final desse ano, acho que eu vou lançar a segunda parte, né? São mais 6... Aqui tem 6 contos e no próximo livro são mais 6 contos aí, né? Muito bom, parabéns, Ivan. Acho que é um livro muito bacana. Obrigado. Isso aí. Para um público jovem, né? É para adolescentes, muito jovens. Bonito. A responsável por eu escrever esse livro foi minha filha, né? Minha filha tá com 13 anos hoje e eu pensei assim, cara, ela não curte muito ler, né? Desculpa te entregar assim na internet, viu, filha? Desculpa. Não curte muito ler. Eu falei assim, não... E eu acho que eu olho para o mercado hoje, eu senti falta disso, você encontra muito livro cristão de apologética, né? Às vezes eu tenho a impressão que o livro só serve para você aprender, não serve para você ter prazer numa leitura. Tipo, é um conteúdo, né? Você tem que consumir algo que você vai ficar mais inteligente. Não é essa a proposta do livro. É um momento de, sabe, frugal, que você vai sentar na rede em casa, vai falar assim, hoje eu vou dar uma lidinha nisso aqui, né? E você lê um conto e fala assim, cara, e reflete sobre a vida. Beleza. Leve assim, né? Acho que essa é a proposta de ter feito isso daí. Muito bom, excelente. Parabéns. Parabéns mesmo. O primeiro autor de livro, acho que aqui no nosso... que chique. Legal, gente. Ivan, eu queria entrar em um assunto só depois de ensino tecnológico nas escolas. Eu enxergo assim, hoje eu vejo as ementas das faculdades, dos colégios, tudo muito ultrapassado. E eu queria que você comentasse um pouquinho, o que você acha de ensino de programação, robótica, como que tem que se adaptar? Porque o contexto do mundo é outro hoje, né? Com certeza. Só que o nosso ensino é o mesmo planejado lá em 1900 e bolinha. Com certeza. Eu acho que ensino tecnológico é uma necessidade. É uma necessidade, né? Aí as pessoas falam assim, não, mas isso daí tá fadado para as escolas particulares, porque é caro e não sei o que lá. Mas, cara, hoje em dia, fala sério, né? Hoje em dia não é, as coisas estão ficando mais baratas. Eu esqueci o nome da professora agora. O primeiro nome dela é Débora. É uma professora que está numa escola de comunidade e ela ensina robótica com sucata, usando lixo. Porque é o que tem em volta da escola, na comunidade, é lixo. Ela usa o lixo para fazer ensino tecnológico com as crianças, né? Então, assim, ela para mim é uma das... Garofalo, Débora Garofalo. Ela para mim é uma das provas que, assim, a gente inventa muita desculpa para não colocar as coisas dentro da escola, né? Uma vez eu estava comentando também dentro de uma escola, falando assim, olha, por que a gente ensina programação desde cedo? Pô, essa criançada hoje, desculpa, mas isso não é mais uma vantagem. Vamos ensinar para o aluno porque no futuro vai ser uma vantagem. Não é isso, é que é uma necessidade agora. O mundo que nós vivemos hoje... Precisa agora disso. Agora, gente. Desculpa, eu fui professor de robótica. O máximo que eu fui em programação foi com ícones, foi com bloquinhos e tal. Com blocos. Né? E eu já estou me achando um analfabeto por causa disso. Eu preciso chegar a um Python da vida e eu preciso entender. Eu não preciso ser bom. Né? A gente assistiu uma palestra esses dias sobre isso. Eu não preciso ser o melhor, mas eu preciso entender o que está acontecendo, né? E para essa rapaziada, para essas meninos e meninas que estão na escola hoje, cara, eu acho que a gente precisava, como o próprio nome diz, é uma linguagem. Para você começar a se comunicar nesse mundo de hoje. É um outro idioma. E tem que ensinar como se fosse um idioma mesmo, né? Então, assim, eu acho que é uma necessidade.
Eu acho que os professores... Eu vou falar uma coisa também que não sei se vai pegar bem ou não. Não sei se vocês gostam de polêmica ou não. A gente gosta, costuma. Mas eu olho para vocês, por exemplo, né? Você falou assim, eu não tenho pedagogia. Mas, cara, vocês têm um conhecimento de vida do mundo tecnológico que vocês seriam excelentes professores de matemática dentro de uma escola, mas você vai se ensinar matemática aplicada na engenharia, aplicada no mundo real. Na programação, né? Então, eu acho que a escola poderia abrir as portas não só para quem tem um curso de pedagogia ou uma licenciatura, mas para profissionais que estão no mercado, né? Para gente que trabalha como engenheiro, para escritores de livros, entrarem nas escolas e começarem a dar significado nas coisas que são ensinadas. Né? E eu acho que o pessoal do mundo da tecnologia tem muito a contribuir com o mundo da educação. Né? Eu li um artigo dessa questão do ensino aplicado, né? Do ensino fundamental, mas o ensino aplicado por profissionais. E eu achei fantástico. É praticamente isso que você está falando. Muito bom. Eu tenho um sonho, né? Vamos lá. Eu tenho um sonho. Essa frase é poderosa. Eu tenho um sonho. Martin Luther King. Eu tenho um sonho. Que pessoas vão... Não, eu tenho um plano, eu planejo tudo, eu tenho checklist de tudo. E eu acredito que daqui 5, 6 anos eu vou fazer uma transição de carreira. Eu quero ir para ensinar desenvolvimento de software para crianças mesmo. Então, eu estou migrando para isso. Porque eu acredito que o futuro é que a criança lá de 5 anos ela vai ter que aprender a programar. Porque ela vai desenvolver código na profissão. Não, já vai estar substituído por inteligência artificial, tudo. Mas ela vai ter que saber especificar aquilo lá na frente. Ela, mas como assim a criança de 5 anos? Quando ela tiver 20 anos, ela vai estar no mercado de trabalho. E se ela for nativa, do mesmo jeito que ela fala português, ela fala porque é lógica, né? Começa com um diagrama de bloco, vai evoluindo, né? Começa com linguagem de mais alto nível, mas ela entende a lógica do como que é uma programação, um comando, um if, um if Denelcio da vida. Pega, por exemplo, o seguinte, pega escolas bilíngues, português e inglês. Quantas dessas crianças vão morar no exterior só porque estudaram numa escola, né, bilíngue? Não. A maioria sai da escola e usa o inglês para, sei lá, no máximo para fazer uma viagem para Disney, alguma coisa assim. Mas elas são bilíngues. Se ela está usando inglês ou não, não sei. Agora, imagina uma escola trilíngue, onde uma das linguagens é programação. Qual que você acha que ela vai usar mais? Ela não vai usar programação só para ir para Disney. Ela vai usar programação para muitas outras coisas. Talvez até, né, hoje no mundo, né, quantos jovens bem-sucedidos, né, no mundo dos negócios, no mundo da tecnologia existem, porque esses caras entendem, no mínimo, programação. Né? Então, assim, eu acho que não é só para fazer uma propaganda de tecnologia, ou não é só para falar alguma coisa que vai gerar um monte de view aqui para vocês, né? Mas eu acredito, sim, que a escola que está preocupada com o futuro, ela vai ter que começar a pensar, continua nesse projeto aí, que eu acho que vai ter gente querendo... É sonho, não é sonho. Vamos transformar em projeto. Mas legal, bacana. Muito bom. Muito bom. Isso aí. Gente, eu acredito muito nesse sonho também. Eu acho que não tem como. Tem que saber e tem que ser natural. Tem que ser natural. Acho que o desenvolvimento tem que ser natural. Tem que ser natural. É isso tudo, né? Metodologias ágeis, tal, esses métodos, né? Se a Mento daqui a 20 anos tá ensinando isso para executivo, tá errado. Falou tudo, cara. Tá errado, né? A gente tem que estar no outro nível, porque o cara já aprende isso no ensino fundamental, pô. Tá errado, né? E aí, quando ele estiver lá no mundo profissional, ele vai estar no ágil 5.0. Já a gente tá em coisas mais avançadas, né? Mas isso daí... O 2.0 pode entrar na escola agora. Agora, já. Aí, ó, vamos mudar. Programação, método ágil, tudo na escola. Vamos revolucionar, vamos pivotar tudo. Com Imaginal. Muito bom, Thiago. Obrigado. Olha, esse foi muito... foi muito legal. Ivan, obrigado pelo tempo, obrigado. Valeu, obrigado pelo convite aí. Imagina.
Uma alegria. E agora é o seguinte, né? Se eu quiser comprar um livro, se eu quiser trocar uma ideia com o Ivan, se eu quiser acompanhar o Ivan, ver o que ele está fazendo, onde as pessoas te seguem na rede social, como entrar em contato, né? Como conhecer mais aí do Ivan. Eu preciso ter uma aula com o Vitu. Vitu Guerra teve aqui, né? Vitu teve aqui. Eu preciso ter umas aulas com o Vitu, porque eu sou ruim desse negócio de rede social e tal, né? Pode não parecer, mas eu sou um homem de 46 anos de idade, né? Novo, né? Novo. Estamos novo. Mas assim, eu tenho Instagram, né? @Ivandil. Esse livro, além do Maná Books, né? Você encontra também ali mais explicações até sobre o livro num sitezinho que o Vitu fez para mim, que é o ivanlios, né? lyos.com. Né? E você encontra esse livro lá também. E eu tô por aí nos Facebooks da vida, né? No Instagram, né? Nada muito profissional ainda. Vocês vão ver mais coisa pessoal, né? Eu passeando com cachorro, eu com a mas minha isso família. O pessoal gosta de ver cachorro. Né? Mas é isso aí. Tô desenvolvendo esse trabalho na fundação, né? Tô num lugar chamado ITC, que é o Imaginal Transformation Center, né? Dentro da Fundação Shunji Nishimura de Tecnologia. E se o seu interesse é educação, né, e tudo mais, me procura aí nas redes sociais que a gente pode ter essa conversa que a gente está tendo aqui agora também. Não, que nome chique, né? Imaginal Transformation Center. É um negócio nome chique, poderoso. Gostei. Legal. Muito bom, eu sou Alan Siriano em qualquer lugar. E é isso. Thiago Goulart _ oficial no Insta. E segue a gente também no Mentocast e no Mentotech no Instagram também para seguir a Mento. Isso aí, muito obrigado, Ivan. Parabéns pelo livro novamente. Valeu, e obrado aí pelo presente. Esse é meu, gente. Hoje é aniversário. E esse daqui é aniversário do Thiago. Hoje, assim, antes de encerrar, né, agora já 10º episódio do Mentocast. 10º episódio. Que nasceu também de 10 anos de planejamento, de uma conversa de um almoço. Na semana seguinte, uma conversa na sexta, um almoço no sábado, na quinta-feira já tava gravando. Chegamos assim, ó, é pá. Estamos já no 10º episódio meu aniversário, né? Poucos 44 anos. 44 anos. Tá novo. Novo. Por isso que eu falei, novo. Viu, Ian? Eu sou mais jovem. É isso aí, gente. Obrigado. Obrigado. Presente pra mim aí também. Muito obrigado aí. Obrigado, gente. Valeu, gente. Valeu.